TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Bira com novos nomes e nova atitude. Guto Campos com medalhas e novos projetos para falar para ti sobre canoagem. E a gente abre o programa com ele, o cara do final de semana, Pará, e um dos seus lances, aliás, tem dois nessa edição do Tá em Jogo. Começamos, obviamente, com o que ele fez de melhor. Que golaço, pena que não valeu nada pro Grêmio. Em 30 segundos, tá no ar o Tá em Jogo. Apita, a bola rola, você curte o Campeonato Brasileiro, estamos na 31ª rodada. Primeira tentativa já do Coritiba que saiu disparando pro ataque. Bom lançamento do Alex. Olha a chegada do Gil pelo lado, lá vem cruzamento na grande área, o gol contra! Gol do Coritiba! Até que o Pará, repare o Pará aqui, ó, o último à esquerda na defesa. Ele tentou tirar, meteu o meio de canela, botou pra dentro do gol. A partir de agora tá no ar o Tá em Jogo, tu já sabe. Ao vivo via internet para todo mundo, univates.br/TV ou então canal 15 da NET aqui de Lajeado. Agradecendo a tua audiência e lembrando já que a tua forma de interatividade é através do Twitter, lá no @Tá em Jogo, então no facebook.com/TV Univates, tu já vai ver na câmera aberta os convidados dessa noite, que aliás vão estar falando contigo sobre basquete, porque tem um especialista na área, um cara para falar sobre as águas do Vale do Taquari. O que tu acha? Maravilha, né? Rio Taquari e um pouco além disso. Guto Campos, canoísta, daqui a pouco eu vou falar com ele sobre isso. Mas tem um especialista também de futebol. O cara manda e manda muito bem, então eu já vou começar, se me permitirem, apresentando o cara da minha direita, que ficou aqui solitário, aliás, Jonas Klein. Tudo bem, cara? Tudo bom. Pô, tudo faz bom, tempo que tu não vinha aqui no Tá em Jogo, né? Mais um ano, né? Foi ano passado que eu vim. E o futebol? Terceira vez. Futebol tá aí, né? Dupla Grenal, reta final do ano, Você né? tá falando do teu futebol? Do meu futebol? Do teu futebol? Aí eu dando show sempre, Sempre, né? né? Que maravilha. Beleza. Jonas, obrigado por ter aceito nosso convite hoje para Obrigado. estar falando sobre a dupla e também dando os pitacos aí sobre a equipe do Bira e também falando sobre modalidades aquáticas. Eu não sei se é o teu forte também. Não. Sei nadar, mas não... Nadar. Se eu cair da canoa, eu sei me virar. Bom, então tá. Guto Campos, seja bem-vindo a mais um Tá em Jogo, cara. Obrigado. Aliás, também é outro cara que fazia tempo que não aparecia por aqui, mas com certeza está sempre na mídia e com muitas medalhas. Hoje para falar não só sobre as modalidades que ele pratica, mas também sobre a sua marca aí, Epic, é isso? Seja bem-vindo, Guto Campos. Epic, obrigado. Boa noite a todos. É isso mesmo, eu tô com essa marca agora, né? Aquela questão de falta de patrocínio, sempre brigando, né? Indo atrás de patrocínio, resolvi abrir minha própria empresa. Hoje eu me autopatrocino com essa marca. Então achei uma forma de voltar para o esporte e fazer o que eu gosto, né? O que achou, seu amor? Se autopatrocinar? Interessante, né? Pena. Muito bom que ele faça, mas é pena, né? O pessoal tem que olhar com pelo amor de Deus, melhores olhos, né? Nós estamos sem patrocinador, tu tem ideia, né? Seja Patrocinador, bem-vindo, seu tudo bem? Maurício Pelmaier, presidente da equipe do Bira, que aliás tem jogo importantíssimo. Não dá para se dizer que é o mais importante da história, mas no atual momento é o jogo que marca aí uma nova passagem para a equipe do Bira, quem sabe com uma vitória da equipe do Caxias e firmar a carcaça aí nesse estadual, quem sabe uma vitória vindo bem amanhã contra a equipe lá da Serra, aqui em Lajeado, o negócio possa engrenar e esse Hexa vir para Lajeado. O que o senhor acha? Vamos tentar, né? É o trabalho que a gente está fazendo agora, com esses 3 reforços que vieram, né? Agora, que nem diz o Moisés lá na rádio, foi sexta-feira, acho. Pois é, Barbosa, não vai dar de novo. Barbosa é o treinador do Caxias, né? Mas não é assim, vão ter que jogar primeiro, entende? Os guris chegaram, um chegou ontem, 2 hoje, amanhã já joga, quer dizer, não dá para esperar assim que eles vão entrar amanhã e vão arrasar, isso não existe, né? Já vamos começar explicando então essa história, seu Valmor. Lembrando, pratica a forma de interatividade também pelo Twitter, no @taijogo, ou então no facebook.com/TV Univates, na produção da Cássia Scherer. Tem ainda nosso número que está aí na tua tela, 3714-7034. Seu Valmor.
3 novos nomes para a equipe do Bira. E aí são 3 nomes de peso. Um é um cara bem conhecido da torcida, que aliás tem uma barba assim, tipo estilo a minha, do Guto Campos, que é o Pérez. Um abração pro Pérez. Não sei se ele já tá no hotel. Ele deve estar aí já, deve estar aí. Já tá aí, então deve estar assistindo, tá Era em pra jogo, chegar de abraço pra ele. noitezinha. É um cara que, aliás, arrebentou no ano passado na equipe do muito Bira, bem, jogou muito bem, muito e é um dos reforços. Mas tem aí um cara, por exemplo, que tem um nome que eu vou lhe contar, né? Estevão vem para ser talvez o grande nome. É diferencial, né? Talvez Vice-campeão daqui- brasileiro, o último, né? Pois é um cara, talvez seja a maior contratação de nome da história do Bira. Será, seu Valmor? O senhor que conhece há tantos anos no clube? Acho que sim. Mesmo quando nós jogamos a Liga, acho que de nome esse é o mais forte que veio até agora. Pois é, e é um cara que Ele jogou a final contra o Flamengo, né? Na tem última. sua envergadura, tem lá seus 2 metros e que 2 metros e 10. 10, É. magrão, alto, Forte. forte. Vamos ver se ganhamos o rebote agora, né? Pois é, e aí é que tá. Chega ele, chega o Matão também, né? Matão, que estava no Fluminense. E volta o Pérez. O Pérez Que estava dá- no Fluminense também. Daqui a pouco a gente tem uma matéria que a gente fez na semana passada com o X, pro Jornal do Anivatos. Daí a gente vai botar o X também falando sobre esses novos reforços, mas o que dá pro torcedor esperar desses 3 atletas, seu Valmor? Até porque realmente, como o senhor estava comentando, são 3 caras de nome que tem bagagem, né? São 3 caras de peso, só que nós temos que dar um tempinho para eles, né? Eles chegar, não vai ser amanhã que eles vão entrar e, bom, agora tá tudo resolvido. Pelo menos 1 semana, 2 semanas, no jogo contra, se não me engano, dia 7 é contra Santa Cruz aqui, já muda. Já começa a melhorar, entende? Depois nós temos mais um jogo ainda da classificatória, que é contra o Java. Acho que daí embala. Bom, aí vamos para a semifinal. Né? Pois é, esse Aí jogo eles contra... têm que estar bem entrosadinhos. Pois é, esse jogo contra o Java é fora, É lá em Voti. é em Ivoti. Isso. E o Bira, o auxiliar técnico do Clube Atlético Birajá, O Bira, que é o do Bira Bira. do Bira, né? Aquela velha piadinha sem graça pra caramba, mas enfim. O Bira, quando esteve aqui no Tá em Jogo, umas 2, 3 segundas-feiras atrás, a gente fez esse questionamento pra ele. Ficou meio... parecia que estava sendo montado a fórmula do campeonato pro Bira jogar os primeiros jogos fora de casa e a segunda fase, o retorno, Toda no em- caso, serem todos relajados. Mas, na verdade, isso foi do acaso, né? Foi acaso, porque foi quando entrou o que estava fora, o Uruguaiana. Aí nós tivemos que adaptar para poder fazer eles viajar de lá para cá uma vez e jogar 2 jogos. Sexta e sábado joga, entendeu? Então a gente teve que adaptar essas datas, porque senão ele ia viajar 5 vezes, né? São 500 quilômetros cada vez, 600 quilômetros. A Amanhã gente conseguiu diminuir isso para 3 viagens. Entendeu? Jonas, amanhã o jogo é importantíssimo. É contra o Caxias, o grande rival da equipe do Bira, dos últimos anos aí. Principalmente esse ano, né? Esse ano nem se fala, seu amor. Esse Então ano desde fevereiro, né? é coração na ponta do tênis, porque o negócio vai complicar amanhã. Mas dá pra acreditar na equipe do Bira e de repente Sempre, uma né? vitória. Sempre, até como o Moisés falou, né, que não vai dar. Mas é que é o clássico já, né? É o clássico marcado já. E mais um duelo agora e deve ter mais duelos pela frente, né? Pois é, Dos e aí, 5 títulos, 4 foi com eles. 4 foi com eles. Final, um com a Ubra. pois é, e aí, quando não sei se o senhor lembra disso, mas quando o senhor veio aqui no Tá em Jogo, no ano em que a equipe do Bira estava voltando com o adulto, o senhor ainda comentou que o Caxias só foi campeão gaúcho porque o Bira não estava jogando. Esse ano é a primeira vez, talvez, desses últimos anos, aí o senhor me corrige, que a equipe do Bira não está saindo como favorita. Não pelos resultados, mas por toda a questão do treinamento que a equipe da Serra Gaúcha está tendo há bem mais tempo e com jogadores que são conhecidos, velhos conhecidos da torcida do Nossa, aqui, né? do Clube Jogaram Atlético aqui, né? Birajá. Cauê, Foram campeão Bruno, com nós Marcão, aqui, né? pois é. E como é que é esse outro lado agora? A gente sempre faz esse questionamento. Eu perguntei pro Ventura, que estava aí no seu lugar também. Ventura, que aliás chuta uma barbaridade, está metendo muita bola aos 3 pontos, andou treinando com a gente aqui na TV. Mas ele comentou também sobre essa questão que eu queria lhe perguntar. Como é que fica quando olha o Bira e ele não é o favorito no estadual, por exemplo? Eu não me preocupa isso, sinceramente. Né? O que eu vejo é assim, o time do Caxias, quando vê o Bira na frente, sente. São 4 anos, né, que eles perdem. Aí no torneio início, nós estávamos jogando há 10 dias e ganhamos o torneio início deles. Pesa, né? Aí lá nos ganharam, claro, o primeiro jogo ganharam 6 pontinhos. Tinha que botar 20. Para quem está treinando desde de fevereiro, jogando Copa do Brasil, jogando tudo, né? Muito jogo, nós era o primeiro jogo.
e nós conseguimos ganhar deles. Então, eu acho que pesa para eles ser favorito, não para nós. E a questão do torcedor, em seu amor? Amanhã é o dia da resposta, né? Porque tá faltando, e a gente sempre chama no apito o torcedor, principalmente o lajadense, que tá difícil comparecer ao estádio Alviazul, tem que acompanhar mais o lajadense. E a equipe do Bira, que sempre foi uma torcida apaixonada, né? E uma torcida, o Jonas deve lembrar de jogos marcantes aí. Qual foi o recorde? 3.500 contra a Ubra. Contra a Uba. No Brasileiro. No Brasileiro. Só que assim, ó, naquele campeonato o Brasileiro primeiro, não na NBB, primeiro ainda na CBF, nós tivemos a maior média de público do Brasileiro, naquele ano. No segundo, nós caímos para o último. Guardadas as proporções que agora no campeonato estadual, não nacional. Não, mesmo no assim, Brasileiro. Não teve público no segundo ano. Mas se o torcedor acompanha e gosta, é apaixonado tanto por basquete, o Guto também conhece bem a região aqui, sabe que a galera ama basquete na cidade. Eu já fui assistir também, aquele Mas tu fervo jogou? todo. Não, assisti o Bira jogar. Mas a altura tu tem, quanto mede? Tem 1,85. Tem uma vaga pra mim lá. Somos iguais, nós somos anão hoje. Perto deles a gente fica baixando. Né? Mas aqui Peraí, manda só um bem no pouquinho. basquete. Mas peraí só um pouquinho, isso aí tá querendo dizer o quê? O Diguinho, né? Jogava Pois demais. é. Que altura tem o Ventura? O Ventura disse que tem 1,80, se eu não me engano. Aqui. É armador e é pequenininho no meio lá, cara. Pois é. Mas o senhor disse que vocês são... Não, são pequenos. No basquete hoje nós somos pequenos. No meu tempo eu era pivô, quando eu jogava. Hoje, é só tu olhar, 2,10, 2,1, 2, 1,99, tudo assim. Lateral que veio o Matão é 2 metros. É lateral. Vou continuar remando mesmo. Começa a continuar remando, apresentando programa de TV. Armador dá pra ser. Né? Armador dá pra ser. Armador de vai. confusão, como diz Também, o também. né? O baixinho serve muito pra isso, né? Isso aí. Scooby-Doo, né? Mas, seu Valmor, o jogo amanhã é novamente no SEAT, né? No SEAT, exatamente. E aí, pra lotar, não precisa muito. Não precisa muito. E pra voltar, ser aquele caldeirão, né, Jonas? Deve lembrar de jogos. Dá demais, né? Eu acompanhei também, né? Vários jogos do basquete. Não sei se acabou o gás do torcedor, né? É justamente que nem o Valmor falou do campeonato também conta, né? Brasileiro e o momento também que está passando. Acho que falta reacender Falta acender de novo a Mas chama. nada melhor do que... Eu acho que nós fizemos a nossa parte, que é trazer esses atletas agora, reforçar a equipe. Só que tem um problema com a nossa torcida, que a gente fala com eles. Ano passado nós ganhamos de todo mundo, assim, atropelava todo mundo, né? Eu não vou lá porque não tem graça. Aí tu perde. Não, eu não vou lá porque só perde. E aí? O que tem que fazer? No basquete é ganhar, difícil, ganhar de um ponto, 2 pontos para criar. Então é complicado, é complicado. Pois é, mas amanhã... Nem agora, a gente fizemos o que foi possível, nós não tinha patrocinador. Era a prefeitura e lei de incentivo do Ministério. Aí nós conseguimos aprovar a lei de incentivo do ICM. Aí entrou a Giransol. Que foi o que deu para nós trazer esses atletas agora. Né? E que segundo o X... Passa a ser até Giransol, SEAT Bira. O patrocínio que fez, na realidade... Exatamente, é isso aí. É lei de incentivo, né? E a equipe o patrocínio está fazendo a equipe do Bira agora conseguir construir realmente um projeto cada vez maior. Né? Melhor, né? O que a gente está conseguindo porque nós nunca damos o passo maior que a perna. Então, a gente apesar da perna de todos vocês lá ser grande, né? ser grande, né? Mas daí dá para dar ela comprida, né? Isso aí. Mas assim, a gente tem hoje crédito. Por quê? Porque a gente não deve nada a ninguém, graças a Deus, não se deve nada. Ninguém pode dizer por aí, o Bira me deve 10 pila, porque é mentira, não deve. O senhor está me devendo uma Copa. Pepsi, mas é eu, não é o Bira, né? Só para deixar claro. Mas então isso ajuda a aprovar essas leis, né? Porque não é qualquer um que consegue aprovar a lei se não tiver todas negativas, tudo. E a gente tem. Então a gente está conseguindo ali fazer girar um dinheirinho. Guto, essa questão aí do patrocínio que você estava comentando, o primeiro bloco já está indo para o espaço, mas isso que a equipe do Bira consegue fazer é difícil para ti por ser um esporte individual, por ter essa dificuldade de ter que estar, no caso, treinando e daí ter que estar buscando recursos também? Ou é porque realmente o esporte ainda não tem aquela visibilidade que tem, por exemplo, esportes coletivos como o basquete? Uma questão é dedicar o tempo para fazer um projeto. Isso eu estou fazendo para o ano que vem, para usar também a lei de incentivo para um atleta individual. É mais difícil conseguir, por quê? Porque é uma verba para um atleta. Entendeu? Vai incentivar, vai ajudar uma pessoa, não é uma equipe. E outra coisa, depois do projeto aprovado em Brasília, tem que ir atrás da empresa que
esteja disposta a mexer com a contabilidade, que é uma dor de cabeça, entendeu? Então, assim, tem que ter vamos chutar aí um Nilson Giovanella, sabe, que gosta do esporte, é um empresário e que investiria numa coisa assim, uma cabeça dessa forma, entendeu? Eu falo ele porque eu trabalhei lá com ele 2 anos. Que é o nosso caso agora do Gilmar, né? Ele me incentivava. Ele incentiva tudo que é esporte, né? Então acho que tem que ter empresários com essa visão e que o esporte pode trazer um retorno de mídia muito bom também, além da questão social, né? Daqui a pouco a gente vai ver no segundo bloco as tuas fotos, até porque a gente vai ter as novas fotos do Guto Campos e também as antigas, de várias medalhas que ele trouxe para a região do Vale do Taquari. Mas esse é assunto para o segundo bloco, porque agora quem volta para a tela, conhecido do Jonas Klein, é ele, Parazinho. E agora um lance, no mínimo, tinhoso. Olha o que o Beleza quase... No mínimo, ele quase arrancou a perna do cara do Curitiba. Baixa a bola, né, Pará? Dá uma olhada, daqui a pouco tem segundo bloco do Tá em Jogo. Tá lá atrás defendendo, corre uma barbaridade. 45 do Curitiba. Diga, Belete. E faz diferença. Opa. Agora uma pegada fortíssima, hein? Expulso. Expulso direto. Vamos rever de novo aí o lance, ó. Esse é o Adriano, foi driblar. Olha como chega o Pará. É uma entrada criminosa, hein? E vermelho ficou... Segundo bloco do Tá em Jogo, para voltar falando sobre esportes aquáticos. Primeiro, antes da gente começar a rodar as imagens na direção aí de imagens do Fernando Schmitz, as fotos que a gente tem do Guto, as fotos mais antigas, eu só queria te perguntar sobre a questão do esporte que vem sendo praticado nas praias, que é... Surf ski. Tá. E é a canoagem oceânica, né? Como é que funciona? É a evolução da canoagem, vamos dizer assim. É o que vem acontecendo em Austrália, África do Sul, Califórnia, Havaí. O que acontece nesses países vem para o Brasil, no litoral. E isso virou uma febre ao redor do mundo e no Brasil está acontecendo mesmo. É o mesmo caminho do stand-up. O stand-up é aquela prancha de surf, o pessoal vai em pé remando, que hoje tem milhões de praticantes no Brasil. E o surf ski, que é a canoagem em alto mar, está vindo junto, já tem bastante praticante. É onde eu estou apostando, né, todas as minhas fichas. E já tem grandes eventos no Brasil também. Participei uma agora em Búzios, que Como é que é uma tu vê travessia. essa questão, Guto, talvez essa variação do surf, essa variação do esporte? Porque o cara agora, ele fica, por exemplo, numa das modalidades, ele fica em cima da prancha, remando. Isso é fácil ou é muito mais difícil do que o velho surf, da remada de braço ali? Tudo depende da prancha. Se é uma prancha muito larga, fica fácil, fica super estável. Se é uma prancha competitiva, mais fininha, quanto mais fino, mais rápida, né? Então se torna mais difícil. É difícil, não é fácil, mas é um movimento bem assim saudável para o corpo, mexe com todo o equilíbrio, como a yoga. A galera que vai pra praia, compra um queijinho ali, aí dá um tempinho na areia, daqui a pouco vai lá, aluga uma prancha dessas e vai dar uma remadinha. E aí parece que é muito fácil, porque tem desde o piazinho até o tio um pouco mais de idade ali e que tá conseguindo subir na prancha, ficar em pé, e aí tu olha, parece ser fácil. Depende, é o que eu te falei, depende da largura. Essas para alugar com certeza são bem largas, bem estáveis, né? Como o caiaque de praia para alugar é super largo. Em competição tem 40 centímetros de largura. Então é um míssil dentro d'água, né? Então o que varia muito é a largura para dar estabilidade. Mas tem as imagens antigas aí, na verdade, que já rodaram no Tá em Jogo edições passadas, se o Fernando puder começar a rodar aí, ó. Essa é de 2003, 10 anos atrás, nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, que foi a primeira medalha da história da canoagem, né? Primeira medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos da canoagem. Fábio Demarque, que também morava aqui, tinha apoio da Univates. Esse já foi uma outra turma, em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que a gente ganhou também. Aí foi uma temporada que eu passei na Austrália, fiquei 2 anos lá e comecei a remar o surf ski. Então esse caiaque é um caiaque de mar. Nessa época tu tinha patrocínios? Não tinha patrocínio. Também não? Em 2003, que foi a época da Univates, né? Depois disso, eu tenho sempre apoios, né? Apoio que me dá estrutura, me dá suplemento, mas financeiro só o Bolsa Atleta.
Não pode dizer que não, porque tem um Bolsa Atleta. Que é um projeto federal, Essas né? fotos isso, federal. Né? Essa Fotos são na Austrália também, que para competir essas provas de mar lá na Austrália, você tem que ter um certificado de salva-vidas, que eles chamam de Bronze Medallion. Então tem que passar por um curso de 3 meses de salva-vidas para poder competir essas provas de Surf Life Saving. Isso a gente vinha conversando ali nos bastidores, na redação da TV, e é interessante porque nesse tempo que tu está ali, daqui a pouco foi o questionamento que eu te fiz, pode parecer que tu está trabalhando de salva-vidas, tu está recebendo, mas tu não está. Não, lá é voluntário. Salva-vidas, claro que tem os profissionais salva-vidas, né? Mas essa questão de clubes, todas as praias têm um clube Surf Life Saving, que é a base do salva-vidas, que também tem o esporte. Então, essas pranchas, até o próprio stand-up vem disso. São pranchas de salvamento, entendeu? Que viram esportes. Então tem as competições do salva-vidas, como aqui também tem competição de bombeiro, dos militares, né? Lá tem o Surf Life Saving, só que é muito forte. Na Austrália, África do Sul, esses países que eu comentei antes. E está vindo para o Brasil. Essa moda do esporte competitivo está vindo para o Brasil. E o quadro brasileiro hoje das modalidades aquáticas aí? É Com forte? resultados? É forte. Até, assim, nessa área do mar, o stand-up vem saindo muito bem, os atletas brasileiros vão para fora e ganham as provas, tanto no Havaí quanto outros lugares. Canoa havaiana também são muito fortes. E o surf ski sou eu, tem mais alguns atletas que está começando a ir para fora. Teve o primeiro mundial oficial pela Federação Internacional o ano passado. Então é tudo novo, tudo novidade. Pois é, mas pelo que tu comenta, pelas viagens, né, Jonas, não é um esporte barato. Não é fácil, acredito, se manter nesse esporte. O que você precisa é um caiaque e um remo. O caiaque e um remo é um equipamento que você vai ter pro resto da vida se for bem cuidado. Questão de viagens é como qualquer outro esporte, precisa viajar para competir, né? Eu precisei ir para Búzios agora. Eu tenho sorte que as minhas competições são em lugares paradisíacos, né? Mas eu tive que ir para Búzios, fui para Cabo Frio, no Rio, fui para Ilhabela, em São Paulo. Fiz algumas competições esse ano, tirando do bolso, né? Mas é o que eu falei, eu estou, na verdade, investindo no marketing da minha empresa. Eu tenho que botar o meu caiaque na água, representar bem, ganhar algumas provas para mostrar que o caiaque é bom, consequentemente. Então eu digo que é um investimento no marketing da minha empresa. A gente tem as imagens que são, na verdade, agora as atuais aí do Guto. Se a gente puder começar a rodar. Tá aí, ó. Esse é um caiaque de mar, eu estou remando aqui no Taquari, mas é um caiaque para alto mar. O surf ski, né, que a gente chama. Essa é minha esposa, eu levei junto, né? Tem que começar a remar também. Adorou. Esse é um caiaque de competição olímpica, é o K1. Olha a finura dele. E esse é um surf ski. Então ele é mais largo, ele tem mais volume na frente. Pois é, porque olhando assim é praticamente a mesma coisa, né? Na verdade parecia igual. Essa é uma prova que eu competi em Floripa, multisport. Essa foi agora em Búzios, no fim de semana, que eu fiquei em segundo. Foi a única prova de downwind. Ali no meio tem um pontinho preto que sou eu. Essa é uma prova de downwind, que larga num ponto e chega no outro, sempre a favor da ondulação. Essa foto ali, daqui a pouco, depois se a gente puder voltar, também mostra bem o tamanho. Esse é um evento que teve no Rio de Janeiro, a quantidade de participantes, sabe, na água, largando. Então é um evento... A gente falava também do peso, porque parece ser enorme e pesado, mas não é, né? É um barco de 6,5 metros, não entraria nessa sala aqui de comprimento com 10 quilos. Claro, um barco de elite, né? Um barco top, em fibra de carbono, um barco mais caro. Que velocidade? Em água parada dá para chegar a uns 18, 20 km por hora. No mar dá para chegar a uns 30, dependendo da ondulação, porque aí a gente aproveita a ondulação do mar, né? O grande segredo de competir no mar é esse, é estar surfando o tempo todo, a ondulação, tem que ter essa leitura de mar, né? Você tem que emendar uma onda na outra, não adianta esperar a onda de trás, você tem que buscar sempre a da frente, sempre acelerando. Teve um tempo atrás, vai lá, gente. Não, até queria perguntar a questão de vai muito tempo antes para a competição? Muitos dias antes? Não, depende. Essa aí em Búzios eu cheguei na noite anterior. É claro que é sempre bom antes, porque eu não conhecia olha o mar. Então assim, foram 22 quilômetros numa reta, que eu não sabia exatamente aonde ventava mais. Tinha uma ilha num ponto que eu poderia ter passado por fora, mas eu preferi por dentro, que eu achei que ia ser mais curto, mas lá fora a ondulação estava o dobro. Então eu poderia ter... Sabe? Muda muito, né? Muda bastante. Seria bom ter conhecido antes. Mas tudo envolve questão financeira, hotel, lugar para ficar, né? Dias a mais se torna mais caro. Bom, daqui a pouco eu quero perguntar para o Guto também com relação à questão da
resistência do equipamento, até porque a gente teve o Chiquinho, não sei se tu conhece de Estrela também, e que faz um esporte meio parecido com o teu, só que ele dá cambalhotas, né, com o barco. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas antes a gente tem, já como eu prometi pro seu Valmor, a matéria que a gente exibiu no Jornal da Univates na sexta-feira passada e que a gente vai retomar agora aqui no Tá em Jogo para te falar um pouco mais sobre esses reforços da equipe do Bira, que amanhã tu tem que ir até o SEAT para estar conferindo. Não sei, será que eles vão estar em quadro ou não? Isso pode ser um mistério. Caxias que se aguarde. Estevão e companhia, dá uma olhada na matéria, daqui a pouco eu volto com a galera aqui. Coordenador técnico da equipe do Bira trouxe a notícia. 3 novos nomes, reforços de qualidade e com bagagem para tentar chegar ao Hexa Gaúcho. Os 3 caras que estão chegando, né? O Estevão, o Pérez e o Luciano Matão, são 3 caras de qualidade. São 3 caras com espírito vencedor, com títulos em equipes que participaram, né? Então vai qualificar, não tenha dúvida, a equipe, né? O que ontem à noite, até numa fala, né, o que nós temos que buscar agora é uma nova cara à equipe de 2014, né, que não está tendo aquela atitude, aquela equipe dos anos anteriores, das 3 últimas equipes, do Estadual 2011, 2012 e Copa Sul de 2012, né? Então isso está faltando. Então não é somente a chegada de 3 reforços que vai mudar, mas sim dentro da fala que tivemos ontem com um grupo de atletas, é que isso, que esses 45 dias seja uma nova etapa, uma nova postura de atletas, de trabalho, para mudar isso e irmos em busca do hexacampeonato. Além dos jogadores que já estavam no Bira, soma-se 3 atletas. Desafio para colocar os caras em quadra, já que a disputa vai ser cada vez mais acirrada por posição. Como diria um ex-colega de trabalho, cada um com seus brinquedinhos, né? Então, ou seja, cada um com suas responsabilidades, né? A gente brinca isso porque a gente sabe o profissionalismo do Pitu, né? Então agora, acho que todo técnico gosta dessa incomodação, de ter recurso humano. Acrescenta. Os caras vêm como salvadores da pátria? Não, né? Acho que os caras vão acrescentar bastante, mas para uma equipe ser vitoriosa, ela precisa de grupo. Um jogador ganha campeonato, equipe, grupo ganha título. Então isso nós temos que ver agora de uma forma bem forte, bem notável na equipe do Bira de agora em diante. Reforços que chegam junto à alteração do nome da equipe. Agora o Bira Lajeado é Girando o Sol Bira Lajeado. Mas nós temos que destacar como um todo como foi feita essas contratações, né? Como foi possibilitadas essas contratações. Ou seja, a partir desse momento a equipe está se chamando Girando o Sol Bira Lajeado. Ou seja, nós tivemos o grande acréscimo, né, a volta de quem foi o principal responsável em 2000 pelo início do Clube Atlético Birajara na caminhada do adulto, a indústria Girando Sol, né? Se não fosse essa grande empresa, lá nos idos de 2000 nós não tínhamos iniciado o adulto. Então a Girando Sol está voltando a partir desse momento e devido a essa volta, né, com as demais participantes, a Prefeitura Municipal de Lajeado, que é um dos grandes responsáveis por esse ano também, a Unimed, a Univates e as empresas da Lei de Incentivo Federal, né, que nós estamos conseguindo fazer essa reestruturação. Então é importante salientar para o torcedor a importância dessa volta da Girando Sol, que permitiu nós reforçarmos a equipe. Tá aí, palavras do X, está encerrado esse bloco, daqui a pouco eu vou ler os recados do Twitter, não te esquece de interagir pelo @taemjogo ou então pelo facebook.com/tvunivates. Seu Valmor Spellmaier, esse é o vídeo para o senhor dar uma olhada. Não dá para comemorar antes de acabar a partida no basquete, jamais. Dá uma olhadinha o que aconteceu. Nem o cara, antes de começar. Pois é, o cara meteu a bola, aí eles acharam que estava ganho, depois uns 3 pontos. E o Beleza lá do meio da rua meteu. Dá uma olhada, daqui a pouco a gente volta falando sobre basquete. U kontekstu možda je bolje i sigurnije otići po... Evo ga. Sad... Gordon za Tomasa. Tomas za Bogdanovića. Bogdanović! Bogdanović! 0,
zarez 6 na semaforu, nije još gotovo. Rozić, Tomislav Mijatović, Marin Rozić, znači ne može se igrati u tom trenutku. Priznat je koš od strane slovenskih sudaca. Nevjerojatno, 0,6. Não acredito nisso. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo. Malhava contigo, é isso? Malhava. Ivan Bergman malhava contigo. Sou testemunha. É mesmo? E puxava muito ferro. Muito. Disse que teve que sair da academia, né? Porque faltou anilha pra ele. Principalmente quando tinha meninas. Ah, daí ele era violento. Ah, não. Eu acho que malhar é puxar malha, não tem nada de ferro na história. Eu acho que é malha só. Ah, é malha? Era corte e costura que ele fazia. Ah, que maravilha. Então tá, então foi desvendado o segredo do Ivan Bergman. Mas não, o cara tá grande, tá forte. Você tem que ver, é uma loucura isso aqui. Voltamos com o Tá em Jogo. E aí eu já vou ler rapidinho aqui um recado. A Renata tá dizendo que tá ligada na TV Univatos para assistir o @Tá em Jogo. E a Emanuele Scherer tá dizendo que o fuso horário não tava deixando ela olhar o @Tá em Jogo, mas hoje saiu na corrida e ganhou. Direto da Colômbia, um abraço para a Emanuele. Depois tá dizendo também incrível o talento da equipe do @Tá em Jogo por conseguir tantos esportes em um mesmo bate-papo. Obrigado, valeu. Direto da Colômbia, aliás, quando quiser voltar e mandar um potinho de café, né? Qualquer que é coisa. muito bom lá. Como é que é o nome do café? Alguém pode me ajudar aí? Ninguém sabe. Juan Valdez, me lembrei. Juan Valdez, tá anotado aí, Emanuele, quando voltar para o Brasil, voltar para o Univatos, pode trazer um cafezinho para nossa equipe. Voltamos para falar com o seu Valmor Spellmaier, que aliás me deve uma lata de refrigerante, sobre a questão de amanhã, que é o que eu acho que a gente tem que bater em cima dessa tecla, porque o torcedor, se amanhã vier uma vitória ou se vier um jogo competitivo, que é o que a gente aguarda e espera, é o momento do torcedor voltar para a quadra. E aí depois outras partidas vão acontecer, como o Jonas já estava falando aqui, no Complexo Esportivo. E aí não adianta vir 100 torcedores que não vai dar bafo em ninguém. Nenhum, eu espero amanhã no mínimo, 400 a 500 torcedores lá. Fora isso, para mim é decepção. Pois é. Infelizmente a gente para quem tinha 1.800, 1.000, tô lá embaixo, né? Tô lá nos 400, 500. E para um jogo importante, né? É importante. Ele não vai decidir nada. Vamos ser bem claros, não decide. Decide é botar medo neles, para quando chegar às finais. Né? E a questão da atitude também, né? O X terminava outro bloco ali na matéria falando sobre isso, que agora chegou o momento de ter a atitude da equipe do Bira, que a gente está acostumado que nós estamos aqui para... Né? E aí a gente tem nos últimos anos também essa questão de que o Bira patrolava todo mundo, né? Isso, e não o torcedor não estava assim mais, né? Esse ano não, né? Mas como fazer o time do Bira voltar, não digo a patrolar, mas voltar a vencer? E aí chegou uma pergunta no último programa que o Ventura disse, foi excelente a pergunta, se eu não me engano do telespectador, acho que foi Guilherme o nome dele, que ele perguntava, e aí o senhor que é um especialista no basquete, eu lhe passo a bola, obviamente. O Guilherme perguntou no último programa sobre a questão de por que a equipe do Bira vinha tendo tanta dificuldade em jogar contra a defesa que marcava por zona. E o Ventura disse isso, que a pergunta foi excelente e que realmente era um problema que a equipe do Bira desse ano vinha tendo e que estava tentando ajustar isso com o Pitu nos treinamentos. O senhor que é um cara que viveu e vive basquete há tanto tempo, como é que o senhor vê essa questão da equipe do Bira? A principal coisa para jogar contra a zona é cair a bola de fora. Eu vejo assim, caiu a bola de fora, os caras vão ter que abrir. Tem que pagar, né? Ou eles pagam e aí vai 3, eles vão ter que abrir. E aí vai abrir o espaço. Tem que cair a bola. Ou, claro, tem jogada também contra isso, contra a zona, tem tudo isso. Mas o principal, para mim, né, eu não sou técnico, né, é a bola de 3 tem que cair. Pois é, eu Caiu, acho que os caras vão abrir. Tem um cara que geralmente a gente acaba nem citando ele muitas vezes. Mas é um cara que eu vejo, e o X comentou isso bastante também, não nessa matéria, mas naquele dia que a gente foi produzir material,
que ele é fundamental na equipe do Bira, não só, e o Jonas também conhece bastante ele, de ver jogar e defender as coisas do Bira por muito tempo, e é um cara que sempre foi, mas hoje é mais fundamental ainda pela experiência e pela qualidade que ele tem quando entra, e parece que o adversário olha pra ele e diz assim, ele não vai meter bola, ele não vai bater pra dentro. Ele vai lá e mete uma, mete duas, mete três, e aí é isso aí, é o Castelhano, Uruguai, o Christian. Isso. E daí abre. E aí eu lhe pergunto, é um cara que é mais do que um símbolo hoje para a equipe do Bira, porque ele tanto é aquele cara que une grupo pela questão da capacidade que ele tem de amizade, a questão de que ele realmente junta a galera ali fora da quadra, e dentro, quando ele entra, ele está sendo fundamental mais uma temporada, né? E o Christian tem uma, assim, né? Teve um jogo aqui no Universo ano passado, ele 5 seguidas, da mesma posição ele meteu, de 3. Nele do lado, cesta, nele do lado, cesta, 5 vezes. A sexta fez assim, ó, e saiu. E nós viramos o jogo e ganhamos o jogo. A bola de 3 é muito importante, só que não pode ser só bola de 3, né? O que está acontecendo com nós é chutar. Em Porto Alegre nós chutamos... Caramba, foi um monte. E fizemos... Em Porto Alegre só disse contra a Sojipa. Acho que caiu 10 bolas, chutamos 40, uma coisa assim. Aí não vai, os caras não abrem, né? Não tá caindo, fica ali, né? Fechadinho. E aí pra tu entrar ali embaixo, é complicado tu entrar lá embaixo se tá fechadinho, entendeu? Por isso que tem que ter a bola de fora. Mandar um abraço aqui pro professor Carlos Cirne, tá mandando boa sorte aí pros novos integrantes da equipe do Bira, ele que é torcedor torcedor assíduo, professor Cirne, e tá dizendo que esse Jonas Tropical, botou a arrobinha pra ti lá, pra te depois pra te enxergar lá no Twitter, tá dizendo que é uma figuraça. Quero que ele explique por quê. Daqui a pouco ele deve te dizer. O Cirne, aliás, está sempre ligado também no futebol, né? No Grupo Independente. Torcedor fiel do Inter, né? Muito corneteiro, corneteiro. Não vou falar isso, senão depois amanhã eu já não trabalho mais aí. Mas um abraço pro professor Cirne e dizer para ele que o Grêmio agora, essa complicou, né? Porque 4-0, hein, Jonas? O Grêmio entrou com foco na Copa do Brasil, né? É nítido, mesmo não abertamente falando, o Renato, direção, só por deixar 3 jogadores importantes fora, que foi os volantes ali, o Souza, o Riveiros e o Ramiro, já mostrou que... jogou. Isso, foi... O Rodolfo, isso. Rodolfo, zagueiro, o foco é a Copa do Brasil, né? Que aumenta a pressão, né? Que aumenta a pressão. Mas o Cruzeiro, mesmo o Grêmio vencendo ontem, não teria pego. Não pega o Cruzeiro mais. Então acabou, liquidou a fatura. 12 pontos, tem mais 21 para disputar. Mais 3 vitórias e um empate, classifica. É campeão. Então, não tem como. Não, muito difícil. Já não tinha antes. Nem o gremista mais fanático. Não, eu sou gremista. Não. Já aí, quantas rodadas não tem? Aí vão falar, o Cruzeiro vai tropeçar ainda. Pode tropeçar, mas o Grêmio não vai ganhar os 7 jogos ainda. Não. Ainda mais na Copa do Brasil. Domingo que vem, provavelmente, o próximo jogo vai ter jogadores poupados. O Cruzeiro tem que perder 4 jogos, o Grêmio ganhar todos. Tá, mas os 12. Só para tirar os 12, empata. Para tirar os 12. Tá, e a questão do Internacional tá tão perto de uma zona da Libertadores como pode estar perto de um rebaixamento. Eu digo que ele tá perto da Libertadores se virar o G5, né? Porque o G4 está muito distante. E pode virar o G5, porque Grêmio e Atlético Paranaense estão na Copa do Brasil, nos dois chegam na final. Então, um vencendo a Copa do Brasil abre a 5ª vaga. E no momento, não sei a diferença, 6 pontos, eu acho. Algo assim. Mas, e a questão do ir para banho? Vai lá na curva. Colorado na 2ª divisão, isso seu Valmor queria ver. O que eu não acredito, né, Marcos? Porque os times lá embaixo estão... o Náutico tá morto. O Náutico já pode... Vale pros dois lados, né? Como não chega lá, esses aqui não chegam ali. O Náutico na próxima rodada pode ser matematicamente rebaixado. Mas que já tá, né? Já tá. Já tá desde o primeiro turno. Um Fluminense, desde o primeiro turno. 4 anos atrás, né? Fluminense contra 2009 foi, 2009. E Vasco, Ponte Preta, os times não vão deixar o Inter chegar lá embaixo. Então o Fluminense tá mal também. Tu não acredita que o Colorado cai? Não, quem é o treinador Fluminense? Luxemburgo. Mas não cai, Inter não cai. Pois é, mas o Inter nunca vai cair na história? Aí eu já não sei, né? Aí não sei. Bolinha de cristal não tem aqui, cara. Bom, foi o Cirne alguém que pediu pra botar pressão? Não, tô te perguntando. Parece que tem uma pergunta interessante pro Auri Heiser, né? Pediu o clube do... Foi isso? Foi o professor, isso aí, professor Cirne mandou uma pergunta
Sempre perguntas inteligentes. Pergunta foi direta, foi Direta, na veia, né? Mas Gostei. o Auri disse que ele é lajadense. Lajadense. Com certeza. Guto, me diz uma coisa. Vamos voltar, Nando, se a gente puder aí, faz favor, a imagem que o Guto Campos aqui tá com o seu instrumento de trabalho, que é o barquinho preto. Tá. Tem só 6 metros, né? 6,5 metros. Tá, então tá. Porque eu queria que tu voltasse àquela questão também que tu falou que ele é feito de... Fibra de carbono. Fibra de carbono. É um material que há de mais tecnológico. Ele é todo preto, não é tinta, ele é a cor da fibra de carbono. Ele não é barco pintado? de 10 quilos, um barco de 6,5 metros. Isso aí até eu levo embaixo do braço. E os patrocínios estão ali? Então ali, são apoios que eu tenho, que a Nutritor é uma loja de suplementos aqui, né, que está sendo fundamental para mim, que por intermédio deles eu consigo suplementos da Integral Médica de graça. Mas não é qualquer suplemento, é um bioquímico, o Eduardo Lovato aqui, acho que é um bioquímico com alto gabarito, e eles pega direitinho exatamente qual é a minha necessidade. Isso me ajudou muito esse ano a recuperar a massa muscular com esse trabalho, né? E aí eu me estouro na água, vou para fisioterapia, que eu tenho o apoio também do Centro Avançado. Então assim, eu estou com uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, minha, que eu formei com esses apoios, né? Academia, tem uma academia de graça, academia Flipper. Então assim, eu fui montando a minha estrutura sozinho, não dependo de ninguém, tenho os meus apoios, mas estou sempre em busca de um patrocínio financeiro, né? Pois é, essa questão agora, evidentemente que quando os 10 quilos dentro da água se tornam bem mais pesados, obviamente. Tu estava comentando da massa muscular, quando a gente viu aquelas fotos antigas, tu estava grande. Para o cara competir, a força que tem que ter é muito grande, assim, é um negócio absurdo, o cara tem que estar muito bem preparado fisicamente para conseguir voltar a vencer e conquistar títulos como aqueles que a gente viu ali. Tem porque assim, a canoagem é uma relação força-peso muito grande, então quanto mais leve e forte você for, melhor. Você está levando o seu peso na água. Estamos na vantagem aí, Jonas, tu acha? Leve e forte. Então assim, eu tive fases de levantar 140 quilos no supino. Hoje eu não pego tanto peso, nem pretendo. Só que eu faço provas mais de fundo, provas longas, entendeu? Eu uso toda a minha bagagem de 20 anos remando. Eu tenho uma técnica muito boa que me ajuda muito. Então assim, eu não pretendo pegar tanto peso, ficar grande como eu era antes. Mas eu pretendo pegar os detalhes que eu tenho, os meus pontos positivos, né? Para fazer a diferença contra os mais novos. A experiência conta bastante. Comigo é direto isso também. Eu parei com a academia um pouco agora, tô só na experiência. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no menino da Vila, que olha, emplacou, hein? Gol dele e foi logo contra a galera do Cristiano Ronaldo. Bonitão Ronaldo, bailou na curva. Dá uma olhada, Neymar, golaço dele. E aí começou a fatura do Barça. Voltamos com o quarto e último bloco do Tá em Jogo. Evidentemente que o Jonas perguntou, a resposta veio, né? Lá vem. Professor Carlos Cirne está dizendo que o Auri é tão lajadense. Professor Carlos Cirne está dizendo. Não sou eu nem o Jonas. Né? O Auri é tão lajadense quanto ele é teuto brasileiro. Camiseta. E ele está falando também que Jonas é o cara mais avesso à ideia de casamento que eu já vi. Mas ele ainda vai pagar a festa. Vai. Eu não vou entrar na discussão com o Cirne. O Cirne tá querendo me casar, tu sabia, né? Não sabia? Tá querendo. Mas desde quando essa história? Não quero pensar nisso. Sem casamento, por enquanto. É mesmo?
pouco de alergia e tal. Mas tu vê, cara, tá aqui... Não, mas quero tá mandar um aqui. abraço pro Cir, né, aqui. Corneta come solta. É? Mas é gente boa, gente boa. Pô, que pressão, Aliás, hein, eu Jonas? vou então ao vivo aqui, Vai lá. pedir pra ele fazer a carne de novo, né, na casa dele, que a gente já foi lá uma vez, faz anos que a gente não vai mais. A gente aqui da TV não conhece. Não. Mas aí podia fazer agora E faz pra junto, toda a faz galera. junto. A gente foi lá uma vez, tava muito bom. Direito e não, a levar até o Ivan Bergman. e não Pegou a convidou pressão, mais, né? né, então... Ah, bom, então peraí. Então ele não vai convidar, porque você convidou uma vez, não convidou mais, agora acabou. Alguma tu deve ter aprontado. Não, eu acho que veio ordens de cima, não é ele que manda, né, eu acho. Então tá, daqui a pouco vai vir resposta pra ti aqui. Seu Valmor, jogo amanhã, que horas? 20 horas. Às 8 no SEAT. É isso, às 8 horas no SEAT, com bastante gente lá para apoiar a Deus nossa quiser. equipe. E com possibilidade de estreia de jogadores. Eles vão estar lá, à disposição do treinador, vão estar na equipe, isso é certo. Que eles estão lá. Agora se vão entrar... Vão ou se jogar e é precisar decisão entrar. do Pitu, né? Uhum. Quem vai jogar, quem não vai jogar é decisão do treinador. E essa questão que o Gis também comentou ali, dos brinquedinhos. Agora o Pitu tem Tem um várias monte de peças, brinquedinho. né? Tem os brinquedinhos, né? Agora que se vire, né? Tá aqui, meu. Como é que vocês Mas o Pitu é conseguiram? bom, o Pitu sabe fazer a coisa. Quando é que vocês conseguiram o contato, por exemplo, de trazer o Estevão? A maior contratação do Bira. Isso é coisa do X, né? Eu só autorizo ou não, pode ou não pode, tem ou não tem. Mas quem faz os contatos é o X, né? E o X ficou sabendo que o Estevão estava sem equipe. Que ele jogou ano passado do Uberlândia, né? Que jogou lá, inclusive junto com o Léo, né? Que é cria nossa aqui, né? Sim. O meia dúzia. E descobriu que ele estava sem equipe, não tinha renovado lá. E ligou. E deu certo. Quer dizer, tem que dar sorte também, né? E os outros dois, o Pérez era para ter vindo no início já, né? E aí não deu, porque o Fluminense ia jogar a Liga. Ele estava no Fluminense, eles ganharam Foi a campeão da Copa. Supercopa, se eu não me engano, Ganharam né? a Supercopa e ele e o Matão jogaram. Era um time pelo do Fluminense. Sukatski, se eu não me engano, não era? O armador, aquele argentino? Eu não acho sei que se era. estava também. Mas o Fluminense ganhou a Supercopa com esses dois jogando. E aí o Fluminense não foi mais, né? Desistiu. Daí sobrou. Aí conseguimos trazer eles. Os dois conhecem aqui, né? O Matão por jogar contra e o Pérez por jogar aqui. Fica mais fácil, né? E os dois já jogaram junto, então vai ajudar isso também, né? Vai ajudar. Que nem essa equipe que está aqui, tem uns 2, 3 que ano passado jogaram junto. Ventura, Omar Lá e em São William. Paulo, Então isso tudo ajuda, né? Quando tu monta meio em cima da hora, se tu consegue não trazer um de cada ponta, né? Consegue trazer da mesma equipe, fica mais fácil. Até porque o campeonato já está indo, né? Então, na E é realidade, curto, né? Bem curto, né? É 2, muito 3, curto, 3 né? meses, né? E deu. Como é que o senhor faz uma avaliação desse campeonato estadual? Cara, o que aconteceu? O Santa Cruz deu uma melhoradinha, tanto que nós perdemos lá, né? Chegada do Rogério, de repente até O motivou a galera. Rogério, imagina, esse faz a diferença mesmo, né? Os outros estão... O uruguaiano está perdendo para todo mundo, mas eles melhoraram, entende? Deram uma subidinha, né? Mas estão perdendo igual, entende? Mas não é de um dia para o outro, nós levamos anos para conseguir chegar, entende? Então eles também vão levar, mas estão fazendo um trabalho sério, se viu agora lá, que eu fui junto lá, o trabalho deles é sério, é bem bacana. Eles trouxeram um jogador de O outras Java é cidades, o né? mesmo de sempre, né? O Java é um time de amigos lá do Marcelo, do exatamente. Nenê, Eles que jogam, se eles junta jogam, pra jogar. Eles jogam universitário. Isso aí, pela Fevale, se eu não me engano. Coisa assim, E a Sojipa também é aquilo. Parece que não tem investimento naquilo. Eles têm base boa. E são jogadores que já Foram fizeram campeão. muito. Tem gente lá, o Júlio, por Júlio. exemplo, né? Foi o primeiro título que a gente ganhou aqui, foi com ele jogando, né? Ele, o Carlos. Só que o Carlos esse ano não está jogando. Quem está jogando lá que eu não vi ainda é o Xuxa. Mas não vi, contra nós ele não jogou. Não, contra o Bira ele não Ele vai não jogar. vai jogar, acho que... O Bira não pode. Eu não aliás. sei se ele estava aqui, sabe que eu não estava, sabe, em Lajeado. Não sei se ele jogou aqui. Pois é, o Xuxa que disse aqui no Tá em Jogo que era ciclista, né? Quando era pequenininho. Comentou aqui no Tá em Jogo. Fazia bicicross. Pois é, Foi campeão e tudo. E um baita caráter. Não, cara é gente realmente fina, esse é gente finíssimo. boa. Barbaridade. É outro cara que era um cara que realmente fazia grupo na equipe do Bira. Não, Sem e ele contar que estava entrava na sendo nossa decisivo. equipe para esse ano. Só que daí ele foi transferido para Porto Alegre. Aí não deu, né? Não deu como. Aliás, quando o Xuxa veio aqui a primeira vez, o X avisou, não chama ele de Xuxa que ele não gosta. Aí a primeira coisa Márcio. que ele fez quando a gente chegou aqui, a gente chamou ele de Xuxa. Mas aí ele achou numa boa, tá, foi tranquilo. Ele vai na Aí boa. a gente continuou chamando ele de Xuxa, não dava nada. Um abraço pra ele, aliás, o Márcio Velp. Márcio né? Velp. O Xuxa. Márcio Valérios Velp. Guto, pode parar um pouco? O Guto Campos.
Agora as próximas competições, o que é teu foco? Até porque agora tá bom de treinar, né? Começa a época que a água tá mais quentinha, porque se o cara já é meio avesso, tipo o Ivan Bergman à água, se o cara vai treinar no inverno, o cara nunca mais entra. Eu passei sufoco nesse inverno. Mas tudo bem, faz parte do processo. Eu tenho agora a última etapa do circuito Aloha Spirit, que é essas provas que eu venho competindo, são 4 etapas no ano. Eu estou liderando e tem a última etapa em Florianópolis. E depois é o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade, que é a canoagem olímpica, né? Eu quero defender o título do ano passado no K4, barco a tripulação com 4 remadores, a gente ganhou ano passado. A gente pretende defender esse título. Essa tua equipe é formada como e por quem? É formada por 2 atletas de Santa Maria, os irmãos Givan e Givago, e um de Caxias, Michel De Carlo. Como é que é o nome da equipe? Vai de novo. Gilvan e Givago Ribeiro. E mandam bem também. Mandam bem, são todos da seleção hoje. Se não der certo, podia ser dupla sertaneja também, né? E ele também vem trabalhando com stand-up, fazendo trabalho porque é onde é comercial, entendeu? E como fazer para treinar junto? Não, treinar além do treino da canoagem, treina um pouquinho de stand-up. Ele dá aula de stand-up lá em Santa Maria. Não, mas eu digo a equipe, quando é que vocês se juntam? Não, a equipe é na experiência. A gente se junta um dia antes, dá uma remada e vai pra prova. E dá a gente certo já remou igual? muitos anos junto, né? Já tem uma bagagem boa. São 3 atletas excelentes a nível de forma, eles estão em pico. E eu entro com a parte técnica, eu puxo o K4, vou na frente, então eu edito o ritmo, boto... Né, tipo aquela foto das antigas ali que a gente continuo viu. na frente ali. Pela técnica, pelo ritmo de prova, experiência. Os mais pesados vão no fundo? Não, depende o que a gente tem dentro do barco, precisa trabalhar. Normalmente na frente é quem dita o ritmo, tem um ritmo de prova bom, uma visão maior do que vai acontecer, onde sobe, onde desce. O último normalmente é o mais forte e os 2 do meio depende o que a gente tem para trabalhar. E como conhecer aonde tu está entrando ali? É uma prova muito rápida, né? Uma prova de 3 minutos, a mais longa dura 3 minutos. Fazendo 120, 130 remadas por minuto. Então é giro, é muito rápido, então são detalhes que contam, né? Pois é, aquela questão que a gente está falando no bloco, acho que foi no segundo bloco, já não me lembro mais, que eu até te comentei do Chiquinho, tu conhecia de Estrela. Sim. E ele, na verdade, a modalidade dele é dar piruetas, pulos. É um caiaquinho de plástico, Junto bem com o curtinho, caiaque. é o caiaque mais curto, o menor caiaque que tem, vamos dizer assim, o meu é o maior. São os extremos, né? E ele fica no refluxo do rio, onde forma uma onda e ele fica fazendo freestyle, são manobras. Dando manobras, pois é. E aí, conta são os pontos das manobras. a questão do material dele resistir é complicado, porque daqui a pouco acerta uma pedra, alguma coisa assim. É um barco feito para isso, é um barco de plástico injetado, super resistente, eles pulam de cachoeira. E o teu, por exemplo? O meu não pode bater. É fibra de carbono, é o mesmo material que constrói carro de Fórmula 1, a carenagem do carro de Fórmula 1. Mas não é para batida. Ele é muito resistente nas ondas. Você fura as ondas, às vezes chega a sair da água o caiaque. Dá para ver o leme fora da água, quando fura contra a onda, né, na velocidade. E ele tem que ter resistência para bater contra a água, mas não é para bater em pedra. Não é feito para isso. Pois é, até porque o custo também é elevado para te estar... É como uma prancha de surf. Ela é fibra também. Aguenta o caldo, né, bater, mas se vai para as pedras, ela quebra. O senhor sempre foi do basquete, né? O senhor Amor, e o surf nunca tentou? Eu estava falando antes, eu estava rindo aqui, né? Quando tu falou os caras vão em cima lá, fácil. Não vai dar, não. Mas nem na praia, dá uma tentada lá. Esse é tranquilo. Vamos um dia no duplo comigo. Não. O Jaci aqui no programa disse que vai fazer pilates e a gente vai trazer a gravação aqui. O Jaci. E disse que pra ele era que nem cachaça. Ele ia lá, fazia e depois fazia de novo, não tinha problema nenhum. Eu quero ver. Ele disse, agora seu Valmor tá aí, ó. De repente... Eu já fiz de tudo no esporte, mas isso aí não. Olha, eu tenho esperança da ECA reerguer, tá? Eu acredito que então vai explica acontecer. o que é ECA, até porque a gente já tá... Falta 2 minutos para começar o programa. A ECA é o clube de canoagem aqui da região, que está parado há 10 anos, né? Mas a gente vai reerguer, a sede em Estrela, é do lado do Porto, a gente vai reerguer ela. E aí eu convido todo mundo a conhecer o esporte. E aí já convido o seu Valmor também para dar um pulinho lá. Vamos ficar olhando lá na olhar os pezinhos. Vamos lá na arquibancada ficar olhando. Valeu, meu. Obrigado, viu? Quem quiser daqui a pouco dar uma olhada, ver como é que funciona esse tipo de esporte, até tem interesse e não conhece, nunca viu pessoalmente, só procurar vocês em Estrela, na sede da ECA, isso? A sede está sempre fechada, ela não funciona hoje. Não adianta ir lá porque vai encontrar a porta fechada, mas manda um e-mail, liga, procura no Facebook e a gente dá qualquer informação.
Então tá na hora das autoridades começarem a olhar com melhores olhos aí pro esporte, pra ECA reerguer, porque é uma modalidade que traz títulos, a gente viu títulos de expressão. E, pô, tá parado, beleza. E é um desperdício ter um rio lindo desse, sabe? E muita gurizada pra Muita criança. pra fazer, Quando funcionava o projeto, era mais de 200 crianças atendidas. Aí, ó. Então tem que reerguer. Acho que Lajeado e crianças Estrela não tem vão tudo para aonde ter a nessa canoagem aqui. Como é que é? Essas crianças não vão estar onde nessa hora? Na rua. Vão ali remando, treinando. Mas o ano que vem tá aí. Acredito, boto fé que o ano que vem a canoagem volta para a região. Se Deus quiser, seu Valmores Palmair, amanhã, com certeza, Ginásio cheio. 8 horas, SEAT bombando, vai ser Caldeirão de novo e vai dar bira. Tem que voltar. Voltar ao Caldeirão. Direito à estreia, possivelmente. Já foi considerada a maior e melhor torcida de basquete, né? Pois é, direito, de repente, a Nossa, aqui. possibilidade de a gente estar entrando, Estevão, jogador de seleção. Tá. Motivo para ir tem. Mais do que motivo, né? Motivo para ir lá tem. E é no centro também, facilita. 8 horas da noite. 8 horas da noite, ginásio SEAT lotado. Todo mundo mais do que Menor convidado de 12 está não convocado. paga, né? Como é que é? Menor de 12 não paga. Tá certo, então. Mais isso aí. Meu amigo Jonas Clay, obrigado pela participação. Não foge tanto do casamento, não te preocupa com isso. Vai dar certo. O professor Cine já avisou que qualquer coisa, assim que tu dissesse, ó, vou casar, ele paga a carne. E aí fica tudo tranquilo. Dá pra começar a negociar daí. Tá certo, obrigado pela presença, valeu. Agradeço. Bom trabalho pra vocês lá no Grupo Independente. Obrigado. Valeu. Obrigado, tá encerrado, tá em jogo, vai começar a subir as letrinhas. Não te esquece que amanhã tem reprise às 8 da manhã e na quarta, às 9h30 da noite. Amanhã tem bira, 8 horas da noite lá no SEAT. Todo mundo lá. Valeu, até a próxima. Tchau. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.